agora nós vamos saber a previsão do tempo, né, para Picos e região, com o professor Werton Costa, o homem do tempo. Bom dia, Werton. Bom dia, querido. Bom dia, querida. Bom dia. Werton, eu estou aqui sorrindo. Você está parecendo os Vingadores aí com sua vinheta. A vinheta está super comentada, né? Ela já foi divulgada em algumas redes sociais, estão elogiando muito, né, o profissional que fez a vinheta, a TV Centro-Sul, pela iniciativa, né, do quadro. Realmente é um cenário impactante, mas isso é o tempo, né? O tempo com toda a sua beleza, às vezes assustadora, né? As condições atmosféricas, elas são magníficas e grandiosas para serem admiradas, para serem estudadas, mas também para a gente ter toda a cautela possível, né? Quando nós temos uma condição severa, seja uma condição severa de chuva, seja uma condição severa de estiagem, e é para isso que serve a ciência, né? É para isso que os meios de comunicação estão sempre dando aquele suporte fundamental para orientar a sociedade. Werton, e o que você tem para a gente hoje em termos de previsão? Veja bem, né? As condições previsionais, as condições do tempo na faixa sertaneja do Piauí não mudaram muito, né? O que nós temos de novidade é que a partir do dia 21, oficialmente começa o inverno no hemisfério sul. Aí o sertanejo deve estar se perguntando, oxente, mas o inverno já aconteceu, o período chuvoso? Esse é o que a gente chama de inverno pluviométrico, né? Ou seja, a chuva que cai, que costumeiramente o sertanejo chama de inverno. O inverno oficial, que é caracterizado por tempo seco e frio, no sul do Brasil, não aqui no Nordeste, começa oficialmente no dia 21 de junho. Para nós que moramos no Nordeste, para nós da microrregião de Picos e municípios adjacentes à microrregião, a condição invernal ela é caracterizada por mais sol, por uma condição de tempo seco, que nós já falamos aqui, e por temperaturas amenas na madrugada. Inclusive, as mínimas em Picos devem se manter durante a semana na casa de 22 graus, temperatura muito agradável. Há uma tendência muito clara dessas mínimas se tornarem ainda menores no final do mês e começo de julho, quando iniciarem a atuação das chamadas frentes frias, e as máximas estão ali na casa de 33 graus, 34 graus. Então, nós estamos assim, com máxima de temperatura entre 33 e 34, com mínima de temperatura entre 22 e 23 durante a semana. Chama a atenção, isso é importante pontuar, que nós estamos dentro de uma realidade de maior quantidade de insolação. Então, nós temos muito mais luz, ok? Muito mais energia radiante, e isso, naturalmente, demanda um cuidado fundamental. Nós temos, na microrregião, muitas pessoas, na cidade modelo, que trabalham na rua. Temos os policiais, temos os motoboys, os entregadores, temos os feirantes, muitas pessoas que se expõem a uma quantidade exponencial de radiação ultravioleta. E vocês não esqueçam de forma alguma de utilizar o filtro solar, a proteção solar. Se não tem essa proteção, utilize roupas leves, roupas claras, um guarda-sol, né? Alguma forma você tem que se proteger dessa radiação que ela é mais incidente após as 10 horas da manhã. Nesse momento, por exemplo, nós temos uma quantidade maior de radiação, até as 15 horas da tarde. Então, esse intervalo, ele é potencialmente perigoso para a pele, podendo provocar, inclusive, algumas queimaduras, podendo provocar casos de insolação, e essa radiação ela é cumulativa, chama-se radiação ultravioleta. Ela pode provocar o terrível câncer de pele. Com relação a você tomar mais água, se hidratar mais, você dá conselhos desse tipo? Exatamente, né? Como nós temos um período que ele vai se prolongar, nós estamos entrando na estação seca, e ela é a estação que ela é o maior quantitativo de meses, nós estamos submetidos não só a essa radiação, essa insolação, mas a condição térmica. Então, o calor, ele tem um efeito fisiológico, provoca um efeito sobre o nosso corpo. Então, a gente tem uma tendência a perder água.
transpirar mais e, consequentemente, essa perda de água provoca uma desidratação. Então, sempre é recomendável a ingestão de líquidos. Líquidos, preferencialmente água, que é o melhor líquido de todos. E existem categorias vulneráveis, viu, Edilene? As categorias mais vulneráveis nesse período são as crianças, por causa da compleição física. O corpo das crianças tem um percentual maior de água em relação aos adultos. E o outro segmento vulnerável são dos idosos. Os idosos têm uma tendência, inclusive, a esquecer de fazer a hidratação, de tomar água, né, de beber água. Então, é fundamental manter essa regularidade, toda a sociedade, mas muita atenção com crianças e idosos nesse período. Para o homem do campo, que conselhos você daria quando a gente fala em tempo, né, se vai chover, se não vai chover, se é seco, se não é? A gente pensa logo no agricultor. Que conselhos Muito você bem. daria? A gente tem realidades distintas, né? A gente tem a realidade do agricultor, que depende única e exclusivamente, vamos dizer assim, da chuva. Para esses agricultores, o período de safra, o período de colheita praticamente passou. Existem ainda algumas colheitas de feijão, né, de mandioca, alguma coisa ainda para retirar da terra ainda do período chuvoso. Porém, existem aqueles agricultores que são irrigantes, aqueles que de algum modo retiram água de barragem, do rio, né, água do subsolo e utilizam no processo de irrigação. Esses ainda vão continuar tendo, vamos dizer assim, uma certa atividade econômica. Mas, nesse momento, o que é que nós estamos observando? Em função da radiação, em função do excedente de calor, o solo começa a perder umidade, Edilene. Então, esse solo começa a ficar ressecado, a vegetação começa a perder o seu viço, né, o seu verdor, e aí, potencialmente, essa área de vegetação, ela pode se transformar num combustível para queimada. Então, a gente chama a atenção dos agricultores, do homem do campo, para ter muito cuidado com essa vegetação ressecada, muito cuidado com a prática da queimada, sempre buscar o município, o corpo de bombeiros, se estiver atuando na região, para as orientações em relação à queimada controlada. Muito cuidado nessa época, porque qualquer queimada pode descontrolar e pode provocar danos ao patrimônio e ameaçar, inclusive, a vida das pessoas. Então, é um período muito delicado. Algumas queimadas já foram registradas, os órgãos federais, o INPE, né, com os seus satélites, já identificou um aumento de queimada no estado do Piauí, e a gente sempre clama para o bom senso do nosso grande produtor, para a sabedoria do nosso produtor rural, para evitar esse tipo de prática. Na verdade, não apenas no interior, como nas cidades também, né, Werton? Nessa época é muito comum essa questão dos incêndios, né, das queimadas. O Corpo de Bombeiros sempre alerta muito com relação a isso na cidade. Principalmente na cidade, né? Porque nós temos que considerar que, como nós estamos iniciando o período seco, a condição de ar mais seco, ela ameaça muito as vias aéreas. Então, se há queimadas, as queimadas liberam material particulado, material muito fino, a cinza, ela é muito delicada e ela é potencialmente perigosa para irritar as vias aéreas. Então, por tabela, um aumento de queimadas pode proporcionar um aumento de pessoas com infecções nas vias aéreas, e aí aumenta uma demanda pelo serviço de saúde de Picos e região. Então, a necessidade da gente atuar preventivamente nesse sentido. Com certeza. Werton, meu querido, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E olha, eu brinquei, mas eu amei a vinheta, viu? Ela está ótima, viu? Um forte abraço a toda a família picoense, estamos aqui à disposição.